TVC, a TV do Correio da Manhã. Chegamos com o nosso Correio Serrana na TV, com muita informação para você. Muito obrigado pela sua audiência. Claro, sempre aqui conosco ao vivo. Hoje, sextou, hein? Sextou. Bom dia. Bom dia, Jorge. Bom dia para você que nos acompanha. Seja muito bem-vindo. A gente chega trazendo muita notícia para você. Lembrando que você pode nos ajudar a fazer os nossos telejornais. Mande para cá a sua sugestão de reportagem, sua reclamação, sua denúncia. Quais são os canais, Jorge? Tá na sua tela, TVC, Correio da Manhã, @gmail, nosso e-mail oficial mais claro. O WhatsApp é o meio mais fácil, viu? Manda sua foto, seu vídeo, seu áudio ali, o texto se quiser, para não aparecer. Mas temos ali para você fazer sua denúncia mais rápido, DDD 24, o telefone é o 993231675, viu? Pois é, e hoje em Petrópolis o dia amanheceu assim meio nublado. O céu azul queria aparecer, na verdade, parcialmente nublado. Vamos ver as imagens que eu fiz hoje de manhã cedo. Olha só, que beleza, hein? De um lado, mais céu azul. Bastante nuvens, algumas nuvens carregadas. E do outro teve até lado... uma chuvinha ali bem fraquinha ali no finalzinho do dia, mas nada de assustar, ainda bem. Mas que chova esse... Não, mas ontem à tarde choveu muito. Lá no Quitandinho não, foi só uma pancadinha então, assim, choveu, acabou. Ontem à tarde, a gente vai trazer reportagem de ontem, sim, né? A gente tem vários regiões, vídeos. Né? Ontem à tarde choveu em algumas partes, muito em Petrópolis, e assustou muitos petropolitanos, principalmente ali na região de Itaipava. Ali choveu bastante. Ali a gente teve também um desmoronamento de pista no Bela Vista. Já já a gente mostra para vocês. Vamos então às notícias desta sexta-feira, dia 11 de abril. Governador defende novo debate sobre a distribuição dos royalties do petróleo. Cláudio Castro sanciona a lei Maju de Araújo para combater a bullying virtual contra pessoas com deficiência. Feriadão de abril deve injetar mais de 100 milhões de reais na economia do Rio. Ministério Público do Rio de Janeiro visita Centro de Inteligência em Saúde que monitora filas e vagas no estado. Petrópolis registra aumento na criação de empregos em 2025. Ex-prefeito de Nova Friburgo, Dermeval Barbosa, é condenado por desvios após tragédia. E você vai ver também os estragos causados pelas chuvas que atingiram o estado na tarde de ontem, agora no Correio Serrano na TV. Começamos olhando que a notícia no nosso jornal, no nosso Correio da Manhã, edição do Rio de Janeiro. A gente vai direto lá para a primeira página, ver o que é notícia ali na linha vermelha, porque, claro, sempre tem um adiantamento, né, por ali. Pois ali fala o seguinte: enquanto Freixo faz política no Rio, Embratur atrasada para explicar a volta do visto para americanos, está na página 3, na coluna Magna Vita. Está explicado o porquê do visto, né? É a reciprocidade. O visto é para a gente entrar lá, para eles virem para cá também. É para eles, para o Canadá, que foi recolocado, e para a Austrália. Então, é isso. Não vejo nenhum a mais aí, não. Mas, enfim, vamos lá, né? É isso. É isso, reciprocidade. É. Setor de serviços supera a queda e volta a subir no mês de fevereiro. A atividade foi impulsionada aí pelo segmento de informação e comunicação. Temos ainda no texto legenda: Rio sediará a cúpula da ONU Turismo para a África e as Américas em 2026. E tem muito mais, e a gente falando, né, da reciprocidade. Política externa dos Estados Unidos sofre duro golpe. Tá na página 7 e a gente vai ver muito nos noticiários daqui para frente os desdobramentos da política do Trump, né? Até 2027 aí brincando, aí facilmente vai ser esse embate aí, né?
Pois é, vamos para a nossa página 12. Lá o destaque é o seguinte: Petrópolis recebe encontro regional dos mais médicos, mas eu quero ir para as petropolitanas porque ali tem um assunto muito importante para a cidade de Petrópolis, porque o prefeito, diante das chuvas que atingiram Petrópolis no fim de semana passado, ele decretou situação de emergência na cidade e, por isso, Petrópolis vai receber mais de 951 mil reais do governo federal após essas fortes chuvas que atingiram a cidade. Pois é, esse é um dos destaques aqui das petropolitanas e vamos então falar de chuva. Depois a gente fala dessa, já que a gente está falando de chuva. Isso aqui a gente vai direto para chuva, né? Vamos falar ali chuva. Em Três Rios também, né? Teve muita chuva, né? Uma forte chuva atingiu o município de Três Rios na noite de quarta-feira e deixou muitos pontos da cidade alagados. De acordo com a Defesa Civil, eram esperados 12 milímetros de chuva em 24 horas. Mas choveu, na verdade, 87 milímetros em apenas 2 horas. Entenderam bem? Eram esperados em 24 horas, 12. Em 2 horas, choveu 87 milímetros. Choveu mais do que o quádruplo. Nossa, muito. Vamos ver. Olha que a rua tá entupida, muito entupida, muita água, nem dando vazão. Olha aqui, Michel, olha, tá enchendo o meu quintal todo. Olha aqui. Nas imagens, é possível ver o volume de água e a preocupação dos moradores de Três Rios durante a forte tempestade que atingiu o município na noite desta quarta-feira. De acordo com a prefeitura da cidade, a forte chuva não estava na previsão do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, o CEMADEM. O volume esperado era de no máximo 12 milímetros, mas choveu 87 milímetros em apenas 2 horas, o que deixou algumas regiões com problemas. Segundo a prefeitura do município, as chuvas provocaram lamas em alguns pontos, como Várzea do Torino, Beco do Peru, entrada do bairro Vila Isabel e 3 ruas do centro. Além disso, 2 famílias ficaram desalojadas e já estão sendo amparadas pela Secretaria de Assistência Social e Defesa Civil. As equipes já estão nas ruas desde o início da manhã, retirando lama e desobstruindo os bueiros. De acordo com a Defesa Civil Estadual, as instabilidades associadas a um sistema de baixa pressão podem provocar chuvas moderadas a ocasionalmente fortes de forma isolada em todo o estado do Rio de Janeiro. Há previsão de risco moderado de deslizamento para todas as regiões do estado, com possibilidade de atingir risco alto nas regiões Sul, Serrana, Costa Verde, Metropolitana e Baixada Fluminense. Em caso de mudança de cenário, a Defesa Civil Estadual atualizará as informações e vai emitir os alertas necessários pelas equipes de monitoramento do CEMADEM do Estado. A população deve ficar atenta aos informativos e alertas emitidos pelas fontes oficiais e, em caso de emergência, ligue 199. Isso foi na noite de quarta-feira em Três Rios, mas a gente falou de ontem porque Petrópolis voltou a ser atingida por um temporal na tarde de ontem. Pois é, o município aí registrou um deslizamento de terra lá no bairro Boa Vista, como já falamos, e algumas ruas ficaram alagadas no distrito de Itaipava. Alagadas não, completamente submersas, né? Vamos conferir. Nas imagens que circularam nas redes sociais, é possível ver o deslizamento que atingiu a rua Guilherme Dalmas Nunes, no bairro Boa Vista. Uma parte do asfalto e uma parte da estrutura da rua cederam em decorrência do temporal que atingiu o município durante a tarde desta quinta-feira. Vários pontos da estrada União e Indústria, em Itaipava, também registraram alagamentos. E ainda de acordo com a Cidade Real, que opera o transporte público na região, devido aos pontos de alagamento próximo ao terminal Itaipava e o acesso para a BR-495, houve um atraso nas viagens de 20 a 30 minutos. Até o fim da tarde desta quinta-feira, alguns pontos da cidade ainda registravam chuva forte.
Pois é, muita chuva lá para aquele lado de Itaipava, aquilo ali foi só ali na matéria um pouquinho ali, mas a Tem coisa uma ficou imagem muito que feia. mostrou num posto de gasolina, assim, parte do telhado, aquele telhado de posto de gasolina, voando ali. voando, Muito porque vento. muito vento com essa chuva realmente assustou lá para o distrito de Itaipava. Eu vi imagens também ali da União Indústria completamente alagada, ali da BR-040 Sim, também também, chovendo muito muito. forte. Realmente os petropolitanos ficaram assustados lá. Lá onde eu moro choveu um pouco, né? Choveu bastante, mas não choveu muito, assim, logo Ali no parou. Quitandinha foi 10 minutos de chuva, assim, forte. Depois parou, E depois ficou aquele parou, chuvisquinho exatamente. e aí acabou a chuva. Mas lá para os distritos, né, É. o pessoal ficou realmente mais preocupado. Bom, e aí hoje, né, tem, Tem inauguração. pois O é. governador Cláudio Castro entrega hoje a nova estrutura do túnel extravasor para a população de Petrópolis. Pois é, a obra aí configura aí a melhoria do escoamento das águas durante os temporais e minimiza aí os alagamentos no centro histórico da cidade. Realmente a última funcionou bem. Era para ser excelente, mas foi bem. Tá? Foi um investimento aí de cerca de 79 milhões, que traz aí segurança e qualidade de vida, né, para os petropolitanos. A entrega ocorre mais 9 horas da manhã ali, a gente sabe que essas coisas atrasam um pouquinho às vezes, né? Que é na rua Visconde de Souza Franco, que é a rua da feira, né? Isso. Ali onde fica realmente o túnel extravasor, a gente confere agora. Não, é só nota seca mesmo, não é matéria, verdade, é. Então a entrega ocorre hoje às 9 horas da manhã na rua ali da feira, né? O governador Cláudio Castro vem entregar essa obra tão importante para Petrópolis, né? Porque ficou insustentável na última chuva forte, né? Que deixou Petrópolis assim em cenário de guerra, que foi em 2022, né? Que em fevereiro e em março, que realmente ficou assim. Aquele túnel ali, ele tem que funcionar com excelência, o túnel extravasor. Por quê? O que a gente viu aí na última semana, nesse último final de semana, encheu lá para o lado, né, depois do obelisco ali. Sim. Né, para quem vai, né, porque aqui é meio complicado de eu explicar, mas, enfim, da Washington Luiz para cá encheu esse lado. Mas do obelisco para baixo não encheu por conta do túnel extravasor, porque deu vazão suficiente para que não ocorresse isso. Ah, mas Jorge, transbordou água antes do túnel extravasor. Já expliquei, ali na rua ali da feira, há uma parte lá embaixo onde você faz aquela curva que está vindo para o centro, né? Quem conhece sabe o que eu estou falando. Quem está vindo ali sentido centro, ali tem um ponto do rio que é muito mais baixo. Ali encheu, não deu conta, infelizmente. Aí é outra obra, outras questões que tem que ser feitas. Mas o centro aqui, essa parte aqui de baixo, né, mais abaixo, não teve cheia por conta disso, né? Mas a gente tem mais, viu? Agora a gente fala da crise dos ônibus em Petrópolis, né, Mais que uma, continua. Tá? Saiu o governo, entrou em governo, mas a crise continua. Circulou na noite de ontem nas redes sociais um card que falava sobre a paralisação geral dos rodoviários da empresa Turpe em Petrópolis. O anúncio se deu por causa dos constantes atrasos dos pagamentos dos trabalhadores da Turpe. E a paralisação seria a partir de hoje, por tempo indeterminado, conforme vocês veem aí nesse card. Isso, pois é. Mas nós amanhecemos e vimos que os normal. ônibus estão circulando normalmente. Então você que está nos assistindo, não se preocupe, pelo menos agora de manhã, os ônibus estavam circulando normalmente. Jorge passou por vários ônibus da Turpe, né? Eu também, enquanto parava aqui na Paulo Barbosa, fiquei olhando ali e realmente todos os ônibus estavam da Turpe passando normalmente e o município também se manifestou falando que todos os ônibus saíram das garagens normalmente hoje de manhã. E aí vamos falar um pouquinho desse imbróglio, porque o Sindicato dos Rodoviários de Petrópolis divulgou ontem à noite que esse anúncio não era oficial por parte do sindicato e que a instituição vem acompanhando com grande preocupação a recorrência de atrasos no pagamento de salários por parte da empresa Turpe.
Em contato direto com os funcionários da empresa, a equipe do sindicato foi informada que mais uma vez os pagamentos não foram realizados dentro do prazo legal estipulado pela CLT, que determina depósito até o 5º dia útil do mês. Segundo os trabalhadores, os constantes atrasos têm causado sérios prejuízos à vida financeira das famílias. Claro, com pagamento de contas em atraso, cobranças de juros e multas. Esse salário some. Exatamente. Já é pequeno. Ainda tem que pagar juros e multas de tudo. Fica sem. Pois é, não sobra nada. E diante da gravidade dessa situação, a equipe e a diretoria do Sindicato dos Rodoviários, eles foram ontem, quinta-feira, à sede da Turp para conversar com os representantes da empresa. Durante a reunião, o representante da empresa informou que vai fazer os pagamentos até, no máximo, a próxima segunda-feira, dia 14. Mas aí já é 10 dias de atraso quase, gente. Por mais que não tenha sido a solicitação do sindicato, porque o sindicato queria o pagamento imediato, né? Pois é, já a empresa Turpay Transporte confirmou que recebeu na quinta-feira, dia 10, representante do Sindicato dos Rodoviários para a reunião, onde foi garantida aí a finalização dos pagamentos para, no máximo, segunda-feira, dia 14, o que a gente falou, né? A empresa destacou que em nenhum momento foi comunicado sobre possibilidade de paralisação, considerando assim que o atual movimento não é legal e pode prejudicar as negociações, né? Ah, meu Deus, olha, vou te falar. Os passageiros e também os rodoviários que querem continuar trabalhando. A Turp Transporte disse que segue buscando todas as alternativas possíveis, mas ressalta que está encontrando dificuldades financeiras porque realizou grande investimento na compra de ônibus novos para garantir a continuidade do serviço no município, tendo em seguida a interrupção do pagamento do subsídio Vale Educação no ano passado, nos meses de setembro, outubro e novembro, além do déficit da tarifa. Olha só, a compra de ônibus não justifica o atraso de salário. Se você não tem para fazer um investimento para atrasar o salário do funcionário, não podia ter feito investimento em novos ônibus. Ou era necessário? Faz um empréstimo. Exato. Ou diminui o salário, né, dos dirigentes lá. Exatamente. Ou diminui o salário dos dirigentes. Será que o salário dos dirigentes Duvido. Também está atrasado? Tá certinho na conta. Será que o salário deles está? E aí vem falar ainda de déficit na tarifa. Ou seja, que é aumento da a passagem. empresa quer onerar ainda mais o trabalhador petropolitano, que às vezes anda ali de ônibus 3 minutos. 3 minutos e paga a tarifa cheia. Um absurdo isso. Um absurdo. A nossa tarifa já é uma das mais altas do estado. Você imagina se cola um novo modelo de tarifa igual foi implementado nas barcas do Rio, que é pela milha náutica, né? Você imagina se isso pega no transporte público, né, em relação aos ônibus. Eles estavam muito enrolados, porque, olha, não está muito enrolado aqui em Petrópolis, porque as distâncias são muito curtas. São muito curtas. Muito curtas, tá? Bom, vamos seguir? Vamos seguir, mas importante, gente, frisar, os ônibus da Turp estão circulando. Mais uma vez, os ônibus da Turp estão circulando e rapidamente aqui, eu acredito, não sei, tá, gente? Eu tenho uma leve desconfiança que depois desse card ter circulado, o município se mexeu com alguma coisa. Com certeza. Porque aqui no grupo da imprensa, hoje de manhã, uma representante do município de Petrópolis, uma representante que faz parte do governo, falou: todos os ônibus saíram das garagens normalmente. Com certeza, a gente o não município sabe deu uma mexida. O que aconteceu ontem à noite depois que soltaram esse card. E a gente também não sabe se isso é uma articulação aí dos próprios da própria empresa. A gente também não sabe. Olha, vamos soltar esse card aqui falando para ver se o município se mexe, e aí a gente fala que a gente está em déficit porque a gente atrasa. Gente, agora trabalhador da Turp, joga as contas lá para frente.
Não coloca o vencimento dia 10, não. É difícil falar isso, mas é melhor do que ficar pagando juros. Gente, tem muito mais no nosso jornal Correio Petropolitano. Aqui na nossa região você encontra nas bancas por apenas R$2 e você fica muito bem informado. Hoje o Correio Petropolitano traz também o segundo caderno, né? Muita coisa ali. Muita coisa para o seu fim de semana. Mas a gente tem agenda. A gente tem agenda logo mais. E a gente faz agora um rápido intervalo. Na volta você vê que o governador defende novo debate sobre a distribuição dos royalties do petróleo. Pois aí você vai ver também aí convocados da lista de espera do ProUni devem entregar aí dados até hoje, viu? Correio Serrano volta já. O governo do estado do Rio já investiu mais de 8 bilhões na saúde. E se eu dissesse que esse é o maior investimento na saúde já feito em toda a história do Rio? Eu diria que melhorou, mas eu quero mais. Depois de 3 anos parados, os mamógrafos móveis estão de volta. Pra gente cuidar melhor das mães e dos bebês. O governo do estado também está investindo na saúde especializada. Porque se o problema é complicado, mais atenção ele precisa. Melhorou. Mas para a saúde a gente sempre quer mais. O importante é que a saúde esteja mais perto das pessoas. Por isso, todas as regiões do Rio recebem a mesma atenção. Melhorou, mas eu ainda quero mais. O governo do Rio de Janeiro também quer. Então pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 123 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você.
estamos de volta. E ao participar da primeira edição do Fórum Brasileiro de Líderes em Energia, Óleo e Gás 2025, promovido pela Fundação Getúlio Vargas, o governador Cláudio Castro defendeu a reformulação do Pacto Federativo a respeito da distribuição dos royalties de petróleo. Segundo ele, os recursos destinados à União deveriam ser revertidos para que o próprio Estado investisse em infraestrutura. O governador do Rio de Janeiro defendeu ainda no fórum que, se o valor fosse revestido para o Estado, daria ao governo a oportunidade de promover melhores condições para a população e para o empresariado local. A necessidade de repensar a melhor estratégia para o crescimento do setor também foi abordada por Cláudio Castro, que declarou ser injusto que o Estado do Rio detenha 90% da produção nacional e não tenha recursos para entregar obras de infraestrutura para a população. Um setor tão importante como esse, simplesmente numa perspectiva de dividendos e de resultado primário da União, sendo que é um setor que pode trazer muita justiça social, muita atividade econômica. Os números evidenciam o protagonismo do Rio de Janeiro no setor. O estado é o maior produtor de petróleo e de gás natural do país, que representam, respectivamente, 89% e 76% da produção nacional. Números consolidados de 2024 da Secretaria de Fazenda apontam que a extração de petróleo e gás correspondeu a mais de 90% das exportações do estado, movimentando cerca de 41 bilhões de reais. E o Rio de Janeiro está preparado para liderar e para fazer parte desse debate. Pois é, e o governador Cláudio Castro sancionou em uma cerimônia realizada também na quarta-feira no Palácio Guanabara a Lei Maju de Araújo, que estabelece medidas de combate ao assédio online e ao cyberbullying, direcionado a pessoas aí com deficiência. O texto foi publicado em edição extraordinária do Diário Oficial do Estado. A legislação leva o nome da modelo influenciadora Maju de Araújo, de 22 anos, jovem com síndrome de Down que foi vítima de ataques nas redes sociais. Durante a cerimônia, o governador Cláudio Castro afirmou que a internet não é uma terra de ninguém e falou sobre responsabilizar indivíduos que realizem ataques como esses. A internet não é uma terra de ninguém. Quando você tem algo que chega nas pessoas, aquilo tem que ter uma responsabilização. Não é censura. A ideia não é de ser censura, mas a ideia é de mensurar os limites e dizer viva as nossas pessoas com deficiência e que respeito é bom, que todo mundo gosta. A lei institui a criação de canais de denúncia, obriga plataformas digitais a promoverem campanhas de conscientização e determina a oferta de recursos de acessibilidade, como intérpretes de Libras. O autor do projeto, deputado estadual Fred Pacheco, destacou que a lei é fruto de histórias reais e da necessidade urgente de combater o ódio disfarçado de piada. Para ele, o texto representa uma resposta firme do Estado a esse tipo de violência. Também participaram da cerimônia a sambista Viviane de Assis, passista da Viradouro, de 45 anos, a jovem Caroline Queiroz, que foi vítima de uma ação humilhante nas ruas de Niterói, que reforçou a importância da lei para proteger quem é alvo de violência virtual. E o Ministério Público do Estado do Rio realizou uma visita ao Centro de Inteligência em Saúde do Estado para acompanhar o monitoramento em tempo real das informações de saúde realizado no local. O centro oferece um panorama abrangente dos dados da regulação estadual de vagas, de consultas e procedimentos, além de informações consolidadas sobre saúde coletiva e incidência de doenças. Participaram da visita a coordenadora do Centro de Apoio Operacional, Denise Vidal, o titular da 3ª Promotoria de Saúde da capital, Daniel Lima Ribeiro, e a Procuradora de Justiça, Anabelle Macedo. De acordo com os promotores, esses dados são fundamentais para o planejamento e a execução das políticas públicas de saúde, cuja fiscalização na cidade do Rio é a atribuição da 3ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Saúde. Durante a visita, foi discutido um indicador importante que vem sendo monitorado pela Central de Regulação:
o absenteísmo, que é a falta de comparecimento de pacientes às consultas agendadas. Os promotores identificaram que, atualmente, esse índice chega a 35% dos serviços oferecidos pela central. Segundo a coordenadora do Centro de Apoio Operacional de Saúde, o dado é preocupante, pois a falta dos pacientes prejudica não apenas o atendimento a eles, mas também impede que outras pessoas que aguardam na fila sejam atendidas, além de reduzir as ofertas de serviços especializados e acesso a recursos mais demandados. Os representantes da Secretaria de Estado de Saúde relataram aos membros do Ministério Público do Rio de Janeiro que estão empenhados em compreender as causas das ausências, tendo já detectado uma possível falha de comunicação entre os órgãos responsáveis pelo agendamento e os pacientes. Para lidar com essa questão, informaram que estão implementando soluções baseadas em inteligência artificial, a fim de otimizar a gestão das filas de atendimento, especialmente as mais críticas, como as de UTI adulto. Outra ação anunciada é uma campanha para a atualização dos dados cadastrais dos pacientes, como telefones e contatos, para aprimorar a comunicação. E olha só, a cidade do Rio de Janeiro estendeu a vacinação contra a dengue para jovens de 19 a 20 anos. Crianças e adolescentes de 10 a 18 anos continuam contemplados pela imunização e devem procurar postos de vacina na cidade, caso ainda não estejam protegidos contra a doença. De acordo com o secretário municipal de saúde, Daniel Sorans, essa nova ampliação de faixa etária inicialmente fica em vigor apenas até o dia 18 deste mês. Somente 26 mil doses estão disponibilizadas para essa aplicação, então as pessoas que chegarem primeiro vão conseguir tomar a vacina. Os estoques estão no final e, por isso, a gente recomenda que as pessoas procurem as unidades o quanto antes para se vacinar. O protocolo de vacinação contra a dengue estipulado pelo Programa Nacional de Imunizações em 2024 previa a vacinação de crianças e adolescentes de 10 a 14 anos que residem em localidades prioritárias, de acordo com o número de casos e o risco de infecção. No entanto, em 2024, o Ministério da Saúde enviou 6,5 milhões de doses aos estados e municípios e apenas cerca de 3,3 milhões foram aplicadas. Para que as doses não aplicadas sejam aproveitadas, a pasta autorizou o aumento da faixa etária em cidades que tenham doses próximas ao vencimento. Na capital fluminense, todas as 240 unidades de saúde estão aplicando a vacina em esquema de 2 doses, com a segunda aplicada 3 meses após a primeira. As ações de prevenção contra a dengue incluem principalmente a atenção para não deixar locais com água descobertos, como caixas d'água, calhas, bueiros ou vasos de planta. O mosquito Aedes aegypti, que transmite a dengue, a zika e a chikungunya, utiliza esses locais para depositar seus ovos e procriar. E a Secretaria de Consumidor e o PROCON do Rio comunicaram formalmente à concessionária Águas do Rio após o desabamento de muro ao lado da linha 2 do metrô, na altura da estação Engenheiro da Rapinha, na zona norte do Rio. O incidente, que aconteceu na manhã de quarta-feira, interrompeu a circulação de trens em 11 estações do metrô Rio. De acordo com a fiscalização, que segue em andamento, a Águas do Rio realizou escavações próximas ao muro de contenção da linha férrea, sem o devido acompanhamento técnico. A terra removida foi depositada de forma irregular contra a estrutura, provocando pressão excessiva e, consequentemente, o colapso do muro sobre os trilhos. A queda aconteceu em horário de grande circulação de trens e passageiros. A Secretaria do Consumidor e o PROCON RJ vão acompanhar os desdobramentos do caso e exigirão que os responsáveis arquem com os danos. Pois é, e olha só, o feriadão de 6 dias consecutivos em abril deve injetar aí cerca de 103 milhões na economia carioca e arrecadar aí 5 milhões em impostos sobre serviços, ali o ISS. O impacto econômico foi realizado pela Visit Rio Convention Bureau, estimando aí o potencial de gastos de hospedagem e serviços ligados ao turismo da cidade entre 18 e 23 de abril. Na sexta-feira, dia 18 de abril, é feriado nacional da Paixão de Cristo. Na segunda, 21 de abril, é feriado nacional de Tiradentes. E no dia 23, a data é dedicada ao feriado estadual de São Jorge.
O carioca vai poder emendar 6 dias diretos, porque o governo do estado e a prefeitura do Rio decretaram ponto facultativo no dia 22. A expectativa é de que a rede hoteleira tenha ocupação média de 85%, podendo chegar a 95% em 19 de abril. A rede hoteleira da Zona Oeste lidera com 92,6% de ocupação até agora. A Zona Sul aparece em segundo lugar, com 84,10%, seguida da rede hoteleira da região central da cidade. O Rio terá 12 grandes eventos no período, incluindo competições esportivas como o Campeonato Sul-Americano de Tênis de Mesa 2025, o CrossFit Copa Sul 2025 e o Triathlon Sprint Standard. No entretenimento, destacam-se a Tardezinha Rio de Janeiro, o show comemorativo Scorpions 60 anos e a Corrida da Mesa do Imperador no Parque Nacional da Tijuca, entre outras atrações. E o prazo para os pré-selecionados na lista de espera para bolsas do ProUni no primeiro semestre de 2025 entregarem os documentos para a instituição de ensino superior escolhida termina hoje. Os documentos devem comprovar as informações prestadas no momento da inscrição. A faculdade privada define se a entrega da documentação pode ser feita virtualmente ou de forma presencial na própria faculdade onde o candidato foi selecionado. Meu Deus do céu. Todo o processo é gratuito e as informações oficiais são divulgadas no site e nas redes sociais do Ministério da Educação. Sabe o que aconteceu? O ProUni oferta bolsas de estudo integrais e parciais. Eu vou colocar que não pode cair? Que não pode cair, exatamente. O público-alvo do programa são os estudantes brasileiros sem diploma de nível superior. Os candidatos já podem conferir online o resultado da seleção no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, na aba do ProUni com o cadastro de pessoa física, o CPF, e senha da conta da Plataforma de Serviços Digitais do Governo Federal, o GOV. Se o candidato tiver a documentação aprovada, poderá ingressar no ensino superior do ProUni ainda no primeiro semestre de 2025. De acordo com o edital do ProUni de 2025/1, entre os documentos exigidos dos estudantes estão o de identificação do candidato e dos membros do grupo familiar, além dos comprovantes de residência, de onde cursou o ensino médio, de rendimentos e, quando for o caso, se é professor de educação básica, se houve separação, divórcio ou óbito dos pais ou se é pessoa com deficiência. Para ser beneficiário das bolsas integrais, o inscrito deve ter a renda familiar bruta mensal por pessoa de até um salário mínimo e meio, atualmente de R$ 2.277. No caso de bolsas parciais, o candidato deve comprovar que a renda familiar bruta mensal per capita não ultrapassa 3 salários mínimos, ou seja, R$ 4.554. As instituições de ensino ainda podem fazer exigências adicionais. Tu ouvi isso? Bom. A gente vai fazer agora um rápido intervalo e você vai ver depois que o ex-prefeito de Nova Friburgo é condenado por desvios de verbas após a tragédia de 2011, gente. Bom, tem as nossas novidades aí, o que vai acontecer no final de semana na agenda cultural, a gente confere na volta. Já já o Correio Serrano tá de volta, viu? Minha mãe é socorrista do SAMU. Ela trabalha muito ajudando as pessoas. Ela tá sempre pronta para atender todo mundo, em todo canto da cidade. E para atender as pessoas com mais agilidade, agora tem até moto, a motolância, e helicóptero também. Ela me contou que agora o Rio tem muito mais SAMU. É verdade. O SAMU mudou para atender melhor, para chegar mais rápido. O governo do Rio inaugurou mais bases 24 horas, contratou mais socorristas e mais equipamentos. E sabe o que mais? Agora tem SAMU em todos os municípios do Rio. Porque nós, do governo do estado, colocamos as contas em dia e investimos mais de 87 milhões de reais nesse serviço que é essencial, o nosso SAMU. A saúde merece sempre mais. Então, pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Você sabia que pode transformar o seu imposto de renda em oportunidade para crianças e adolescentes?
Ao invés de deixar seu imposto sem destino definido, você pode direcioná-lo para projetos sociais da sua cidade. Com um simples gesto, você ajuda a garantir educação, saúde e um futuro melhor para muitas crianças. O Sal pra Terra conta com a sua ajuda. E o melhor, não custa nada para você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 123 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Estamos de volta e olha só, a Justiça Federal condenou o ex-prefeito de Nova Friburgo, Dermeval Barbosa Moreira Neto, e o ex-secretário José... Vem aqui na aberta então, por favor. E o ex-secretário José Ricardo Carvalho de Lima por desvio de verbas públicas que ajudariam aí as vítimas das chuvas de janeiro de 2011. Gente, 2011, aquela tragédia que teve na Serra, que se abateu muito mais lá para a região de Friburgo, Teresópolis e aqui em Petrópolis, lá no Vale do Cuiabá, né? Isso. A gente lembra que aquilo lá acabou. Aproximadamente 900 pessoas morreram nos deslizamentos e enchentes causados pelos temporais em diversas cidades da região serrana do Rio de Janeiro. Vamos conferir. A ação penal foi movida pelo Ministério Público Federal, que acusou os três de usar as verbas em contratações irregulares, execução duvidosa de serviços e manipulação de documentos para justificar os desvios. Agora, 14 anos após a tragédia, eles foram condenados a 9 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão. Além disso, cada um deles terá de ressarcir os cofres públicos em aproximadamente R$ 171 mil. Os réus poderão recorrer em liberdade. O MPF aponta que os réus se aproveitaram do estado de calamidade pública para justificar as contratações sem a devida licitação. Eles simulavam processos de coletas de preços com orçamentos falsos ou obtidos de empresas inaptas à prestação dos serviços. Os documentos eram forjados ou alterados para encobrir as irregularidades e legitimar os pagamentos. A tragédia de 2011 na região serrana do Rio é considerada a maior catástrofe climática do Brasil. Foram 4 horas de chuvas que ultrapassaram acumulados de 200 milímetros. Choveu em 24 horas, metade do que se esperava para o mês inteiro. As enchentes e deslizamentos atingiram 7 municípios, provocaram a morte de mais de 900 pessoas, cerca de 350 desaparecidos e milhares de desabrigados. Além disso, houve prejuízos graves
da infraestrutura, economia e geografia dos municípios. E olha só, um supermercado foi assaltado no Alto da Serra, em Petrópolis, na madrugada de quinta-feira. Um vigilante foi feito refém durante a ação dos criminosos. Segundo a Polícia Civil, a invasão aconteceu por volta de 1h40 da manhã. Segundo a Polícia Civil, 5 homens, sendo um deles armado, invadiram o supermercado pelos fundos do estabelecimento e arrombaram um cofre. O assalto aconteceu por volta de 1h40 da manhã. O supermercado está localizado no Hipershopping no Alto da Serra. De acordo com a Polícia Civil, os assaltantes roubaram cerca de R$10 mil, carnes e bebidas. O supermercado foi reaberto por volta das 10h30 da manhã. As demais lojas do shopping foram abertas normalmente. Para não serem identificados, os suspeitos cobriram o rosto com camisas. Eles ficaram no local por cerca de 2 horas e fizeram o vigilante de refém. Guilherme Ferreira tem uma loja no shopping e relatou que foi pego de surpresa, com o supermercado fechado pela manhã. Aí eu vim fazer compra aqui no Extra e deparei com o Extra fechado, né? Aparentemente ele foi roubado. Eu vim aproveitar que tem algumas coisas de promoção, que o Extra tá fechando, né? E descobri que o Extra foi assaltado, tá tudo fechado e a gente ficou aqui meio que vendido sem saber o que está acontecendo, né? A gente espera que o shopping tenha uma certa segurança e sempre teve uma boa segurança. Ainda segundo ele, essa foi uma situação atípica. Eu vim muitas vezes ao shopping de madrugada porque eu precisava fazer as coisas da minha loja, sempre vi o pessoal fazendo ronda. Então realmente não entendi como eles conseguiriam entrar no Extra, porque aqui no shopping a segurança sempre foi bem boa, bem interessante. Na região também, então parece ter sido um caso isolado. A ocorrência foi registrada na 105ª Delegacia de Polícia no Retiro. Os agentes solicitaram a perícia no local e buscam imagens de câmeras de segurança. As diligências seguem em andamento para apurar a autoria do crime. Pois é, olha só, em nota, a administração do Hipershopping informou que a ação foi rápida e que o shopping está colaborando com as investigações. A nossa equipe também procurou aí a assessoria da rede, né, responsável pelo supermercado, mas a gente não teve resposta até o momento, nenhum posicionamento foi enviado, né? Pois é. E agora vamos falar de notícia boa, porque em fevereiro desse ano, Petrópolis teve um saldo positivo na criação de empregos, segundo dados do CAGED. Até o momento, a cidade já realizou a contratação de mais de 70 mil empregos formais. Em fevereiro de 2025, Petrópolis teve um saldo positivo de 455 vagas de emprego, o melhor número desde novembro de 2023, quando foram gerados 588 postos de trabalho. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, divulgados no final de março pelo Ministério do Trabalho e Emprego. O setor de serviços foi o que mais gerou empregos, com 1.447 admissões e 1.197 desligamentos, um saldo positivo de 250 vagas. A indústria teve 182 pontos criados, o comércio 51 e a agropecuária 3. A construção apresentou uma perda de 31 vagas. Em 2025, até o momento, Petrópolis já registrou 5.121 contratações e 4.947 desligamentos, totalizando mais de 70 mil empregos formais gerados na cidade imperial. Em relação às contratações de fevereiro, 1.530 foram de homens e 1.377 de mulheres. A maioria dos contratados tem ensino médio completo. Já nas demissões, 1.350 foram de homens e 1.102 de mulheres. Dentre os desligados, a maioria também possui ensino médio completo. Samir Algai, secretário de Desenvolvimento Econômico, destacou que a criação de novos postos de trabalho em Petrópolis vai continuar. Como turismo, como a parte da tecnologia, parte de prestadores de serviço, nosso comércio, onde a gente possa cada vez mais gerar emprego e renda para os moradores da nossa cidade e também reter os nossos talentos. Samir destacou ainda que vai fortalecer cada vez mais a parte da tecnologia no município por meio do conhecimento, da ciência e do empreendedorismo. Ele considera ainda o setor tecnológico vital para o crescimento e fortalecimento da economia em Petrópolis. Petrópolis recentemente foi reconhecida como capital estadual tecnológica. Precisamos fortalecer o conhecimento, afinal de contas nós temos grandes universidades de formação. Entre os municípios da região, Petrópolis foi o que mais gerou empregos em fevereiro. As outras cidades com saldos positivos foram Nova Friburgo, Teresópolis, Três Rios e Areal. Por outro lado, Paraíba do Sul teve um saldo negativo, com perda de 221 vagas. Na demissão, o valor médio real foi de R$ 2.300,63.
Com o resultado de fevereiro, o emprego formal no Brasil chegou a um total de 47 milhões e 700 mil trabalhadores com carteira assinada, o maior volume acumulado desde janeiro de 2020. Nesta quinta-feira, o dia vai estar um pouco mais quente do que os outros dias dessa semana, mas ainda com temperaturas bem amenas. A previsão do tempo para essa quinta-feira em Nova Friburgo é de sol, com algumas nuvens e chuva passageira. À noite, muitas nuvens, mas com tempo firme. As temperaturas vão variar entre a mínima de 20 e máxima de 26 graus. Em Teresópolis, o dia será de sol fechado ainda de manhã, com chuva que se estende pela tarde. À noite, céu nublado com possibilidade de garoa. Os termômetros vão variar entre a mínima de 18 e máxima de 24 graus Celsius. Em Petrópolis, a quinta-feira será de sol, com algumas nuvens e chuva passageira. À noite, o céu fica nublado e pode chuviscar. As temperaturas devem variar entre a mínima de 18 e máxima de 24 graus Celsius. Em Paraíba do Sul, o dia será de sol, com algumas nuvens e chuva passageira. À noite, o céu fica nublado e pode chuviscar. Os termômetros podem variar entre a mínima de 18 e máxima de 28 graus. E para finalizar, em Três Rios, na quinta-feira, o dia será como em Paraíba do Sul, com previsão de sol, com algumas nuvens e chuva passageira. À noite, muitas nuvens, mas com tempo firme. As temperaturas também vão variar entre a mínima de 18 e máxima de 28 graus Celsius. Mais um fim de semana se aproximando e a nossa agenda cultural está recheada de atrações diversas para crianças e adultos aproveitarem o fim de semana. Hoje eu abro a nossa agenda cultural com um evento que trará para Nova Friburgo o que há de melhor na bossa, no jazz e no blues. Nos dias 11, 12 e 13 de abril, na Rua Relógio, no espaço ARP, o Festival Bossa Jazz e Blues proporcionará para os friburguenses muita música, gastronomia e lazer para toda a família. Na sexta-feira, o evento começa a partir das 8 horas da noite, enquanto no sábado e no domingo é a partir das 2 horas da tarde. E o melhor vem agora, viu? A entrada é gratuita. E em Petrópolis está aberta a temporada de montanhismo. Para dar início a este período, nos dias 11 e 12, ao ar livre, junto com o Deguste, serão montadas 12 tendas de instituições voltadas ao meio ambiente e lojas de montanhismo, além de slackline e muro de escalada para as crianças. Dentro do Centro de Cultura, serão exibidas palestras, filmes e uma linda exposição de fotos. A entrada também é franca. Ainda em Petrópolis, neste sábado e domingo, vai acontecer a Feira RJ, na Praça da Liberdade, no Palácio de Cristal. A feira é conhecida por seu vasto leque de opções com muita qualidade e brasilidades, além de seus itens artesanais. A entrada é gratuita e os horários de cada dia, assim como mais detalhes, você encontra em @FeiraRJ. Neste domingo, 13 de abril, é dia de caminhar em direção ao bem em Teresópolis. A 9ª caminhada de conscientização do autismo deve começar às 1h30 da tarde na Feirinha do Alto. Maiores informações através do telefone DDD 21 97335 8220. E você não pode perder o Sarau Encontros Poéticos, que acontece em Petrópolis no dia 11 de abril, a partir das 3 horas da tarde. Todos da região estão convidados para viver momentos de pura poesia e música na Casa Cláudio de Souza, ali na Praça da Liberdade. A programação também é gratuita. Agora chegou o momento para quem curte os agitos que a noite pode trazer. Sexta-feira é dia de Texas, o baile, com participação especial do Zigão DJ de Brasília. No dia 12 é dia de muito pagode, sertanejo e, claro, funk no Texas. Os ingressos para ambos os dias podem ser adquiridos através do site simpla.com.br.
Neste sábado, dia 12, às 4 horas da tarde, a velhota da cambalhota, conhecida por contar histórias, fazer cambalhotas e arrancar sorrisos por onde passa, chega ao Shopping Vilarejo, em Itaipava, para uma tarde cheia de diversão e imaginação. O evento é gratuito e inclui, além da contação de histórias, uma oficina especial de Páscoa para a criançada. E agora, para finalizar a nossa agenda de hoje, o Cinemax Bauhaus apresenta a partir desta quinta-feira, dia 10, uma seleção imperdível de estreias que prometem emocionar o público. Entre elas estão Meu Bolo Favorito, Quando Chega o Outono, Maré Alta e Meu Nome é Maria. A programação se estende até quarta-feira, dia 16 de abril. Os ingressos para estes e outros filmes podem ser adquiridos através do site ingresso.com.br ou no aplicativo Cinemax. A nossa agenda cultural fica por aqui. Tenham todos um ótimo fim de semana. Pois é, gente, a Prefeitura de Petrópolis realizou na última quinta-feira um evento para divulgar aí o calendário unificado de eventos desse ano na cidade. Além disso, foi entregue aí a Carteira Nacional do Artesão para os petropolitanos. O evento foi realizado nesta quinta-feira no Sesc Quitandinha, em Petrópolis, para divulgar as datas dos eventos que vão ser promovidos ou realizados com o apoio da Prefeitura durante todo o ano de 2025. O prefeito Ingo Rames destacou a importância da divulgação desse calendário para a cidade. É muito importante, contemplando as atividades esportivas, as oportunidades culturais também. Isso facilita muito a organização do turista vir para a nossa cidade, para que ele possa ficar mais dias aqui, fomentando ainda mais nosso turismo, nossa economia. O evento aconteceu aqui, no Sesc Quitandinha, com o objetivo de divulgar o calendário unificado de eventos de Petrópolis em 2025, para impulsionar ainda mais o fluxo de turistas no município. O calendário visa fortalecer a economia de Petrópolis por meio do esporte, do turismo e eventos. De acordo com o calendário, vão ser 74 eventos até o fim deste ano. O secretário de Estado de Turismo, Gustavo Tutuca, destacou a importância da divulgação das datas com antecedência. E você divulgar esse calendário com antecedência é fundamental para que todo o trade turístico se organize, né? Os equipamentos, a hotelaria, possa fazer um trabalho de divulgação desse calendário para captar cada vez mais turistas para cá, mas também para organizar o seu serviço, saber que vai poder estar recebendo mais turistas naquele período. Ainda durante o evento, foi divulgado um vídeo que tem como objetivo mostrar um pouco da cidade para estimular os turistas a conhecerem o município. Venha viver momentos inesquecíveis em um lugar onde a história, a natureza e a cultura se encontram. Visite Petrópolis e deixe-se encantar. Paulo Vilela, que é desde 2014 presidente do Serra Bugs, um evento que acontece há mais de 10 anos em Petrópolis, afirma que a divulgação com antecedência dessas datas faz com que os turistas consigam se programar para os eventos. É fundamental, né? Porque já traz toda a programação da cidade, faz com que as pessoas possam se organizar, verificar a estadia e traz mais público. Durante o evento também foi entregue a Carteira Nacional do Artesão para os petropolitanos. Essa carteira é fundamental para os profissionais da cidade, principalmente porque valoriza a profissão. Marcel Vasconcelos, coordenador do Programa do Artesanato do Estado do Rio de Janeiro, destaca que em todo o estado são mais de 24 mil artesãos cadastrados e afirma também a importância dela para os profissionais aqui da cidade. Todos os eventos estaduais que a Secretaria de Turismo do Estado patrocina sempre tem espaço gratuito para os artesãos cadastrados, sem dizer os cursos de capacitação, qualificação. Pablo Klim, secretário municipal de turismo, disse que esses profissionais também são responsáveis por colaborar com o desenvolvimento do turismo no município. O artesanato, ele é, ao mesmo tempo, cultura e ele é aquela lembrancinha que o turista leva. É o pedacinho de Petrópolis que o turista leva quando deixa o município. Uma das artesãs que recebeu a carteira ontem, Patrícia Costa, relatou o quanto estava feliz após receber esse reconhecimento. É muito emocionante, né? Porque é mais uma profissão que cada um de nós, que fazemos tantas coisas bonitas, podemos dizer que nós somos artesãos. Pois é, gente, terminando a nossa edição aqui agora, mas amanhã tem o nosso resumo da semana e segunda-feira, 7h30, a gente tá de volta, viu? Tchau. Tchau, tchau.
acontecer. A TV do Correio da Manhã.